Composição de estimativas de fluxos de caixa futuros. 52. As estimativas de fluxos de caixa futuros devem incluir: a linha A. Projeções de entradas de caixa decorrentes do uso contínuo do ativo. A linha B. Projeções de saídas de caixa que são necessariamente incorridas para gerar as entradas de caixa decorrentes do uso contínuo do ativo, incluindo saídas de caixa para preparar o ativo para o uso, e que podem ser diretamente atribuídas, ou alocadas em base consistente e razoável, ao ativo. A linha C. Se houver fluxos líquidos de caixa serem recebidos, ou pagos, referentes à alienação do ativo ao final de sua vida útil. 53. Estimativas de fluxos de caixa futuros e a taxa de desconto devem refletir premissas consistentes sobre aumentos de preços relacionados à inflação geral. Portanto, se a taxa de desconto incluir o efeito dos aumentos de preço devido à inflação geral, os fluxos de caixa futuros devem ser estimados em termos nominais. Se a taxa de desconto excluir o efeito de aumentos de preço devido à inflação geral, os fluxos de caixa futuros devem ser estimados em termos reais, mas devem incluir futuros aumentos ou reduções de preços específicos. 54. As projeções de saídas de caixa devem incluir aquelas necessárias para utilização e manutenção usual do ativo, bem como os custos, despesas indiretos futuros, overheads, que possam ser atribuídos diretamente, ou alocados em base razoável e consistente, ao uso do ativo. 55. Quando o valor contábil do ativo ainda não incluir todas as saídas de caixa serem incorridas antes de ele estar pronto para uso ou venda, a previsão de saídas de fluxos de caixa futuros deve incluir a previsão de qualquer saída de caixa adicional que se espere incorrer antes que o ativo esteja pronto para uso ou venda. Exemplo corresponde ao caso de edifício em construção ou de projeto de desenvolvimento que ainda não esteja concluído. 56. Para evitar dupla contagem, as estimativas de fluxos de caixa futuros não devem incluir: a linha A. Entradas de caixa decorrentes de ativos que são em grande parte independentes do ativo subanálise, por exemplo, ativos financeiros como contas a receber, A linha B. Saídas de caixa que se referem a obrigações que já foram reconhecidas como passivos, por exemplo, contas a pagar, obrigações previdenciárias ou provisões. 57. Fluxos de caixa futuros devem ser estimados para o ativo em sua condição corrente. As estimativas de fluxos de caixa futuros não devem incluir futuras entradas ou saídas de caixa que se esperam serem originadas de: a linha A. Futura reestruturação com a qual a entidade ainda não está comprometida, ou a linha B. Melhoria ou aprimoramento do desempenho do ativo. 58. Como os fluxos de caixa futuros são estimados para o ativo em sua condição corrente, o valor em uso não deve refletir: a linha A. Futuras saídas de caixa ou redução de despesa, por exemplo, redução nas despesas de pessoal, ou benefícios esperados de futura reestruturação com a qual a entidade ainda não está comprometida, ou a linha B. Futuras saídas de caixa que melhorarão ou aprimorarão o desempenho do ativo ou as entradas de caixa esperadas. 59. Reestruturação é algo: a. Planejado e controlado pela administração e b. Que muda, significativamente, o escopo das atividades da entidade ou a maneira como essas atividades são conduzidas. ANBCTSP 03, Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes possui orientação que esclarece quando a entidade está comprometida com uma reestruturação. 60. Alguns ativos possivelmente são afetados quando a entidade se compromete com uma reestruturação. Nesse caso, a linha A. Suas estimativas de futuras entradas e saídas de caixa,
com o objetivo de determinar o valor em uso, devem refletir a economia de despesas e outros benefícios provenientes da reestruturação, com base nos mais recentes orçamentos, previsões financeiras que foram aprovados pela administração. A linha B. Suas estimativas de futuras saídas de caixa para a reestruturação devem ser incluídas na provisão para a reestruturação conforme a NBC-TSP 03. 61. Até que a entidade incorra em saídas de caixa que melhorem ou aprimorem o desempenho do ativo, as estimativas de fluxos de caixa futuros não devem incluir as estimativas de entradas de caixa decorrentes do aumento de benefícios econômicos ou potencial de serviços associados com a saída de caixa esperada. 62. As estimativas de fluxos de caixa futuros incluem saídas necessárias à manutenção do nível de benefícios econômicos ou de potencial de serviços esperados de ativo em sua condição corrente. Quando a unidade for composta de ativos com diferentes vidas úteis estimadas, sendo todos essenciais para a continuidade da sua operação, a substituição de ativos com vidas mais curtas deve ser considerada como parte da manutenção usual da unidade quando da estimativa de fluxos de caixa futuros associados a ela. De modo semelhante, quando o ativo individual abrange componentes com diferentes vidas úteis estimadas, a substituição de componentes com vida mais curta deve ser considerada como parte da manutenção usual do ativo quando da estimativa dos fluxos de caixa futuros gerados por esse ativo. 63. As estimativas de fluxos de caixa futuros não devem incluir: a linha A. Entradas ou saídas de caixa provenientes de atividades de financiamento, ou a linha B. Recebimentos ou pagamentos de tributos sobre a renda. 64. Fluxos de caixa futuros estimados refletem premissas consistentes com a maneira pela qual a taxa de desconto é determinada. De outra forma, o efeito de algumas premissas será contado duas vezes ou ignorado. Como o valor da moeda no tempo é considerado no desconto de fluxos de caixa futuros estimados, esses fluxos de caixa devem excluir as entradas ou saídas de caixa provenientes das atividades de financiamento. Similarmente, uma vez que a taxa de desconto é determinada antes dos tributos, os fluxos de caixa futuros devem ser também determinados antes dos tributos. 65. A estimativa de fluxos de caixa líquidos a serem recebidos, ou pagos, pela alienação de ativo ao final de sua vida útil deve ser o valor que a entidade espera obter da alienação do ativo em transação sem favorecimentos entre partes conhecedoras e interessadas, após deduzir as despesas estimadas de venda. 66. A estimativa de fluxos de caixa líquidos a serem recebidos, ou pagos, pela alienação de ativo ao final de sua vida útil deve ser determinada de modo semelhante ao valor justo líquido de despesas de venda, com exceção de que, ao estimar esses fluxos de caixa líquidos, a linha A. A entidade deve utilizar preços vigentes na data da estimativa para ativos semelhantes que atingiram o final de sua vida útil e que operaram em condições semelhantes àquelas nas quais o ativo deve ser utilizado. A linha B. A entidade deve ajustar esses preços tanto pelo efeito de seus futuros aumentos devidos à inflação quanto para futuros aumentos ou diminuições de preços específicos. Entretanto, se as estimativas de fluxos de caixa futuros provenientes do uso contínuo do ativo e a taxa de desconto excluírem o efeito da inflação geral, a entidade deve também excluir esse efeito das estimativas dos fluxos de caixa líquidos da alienação do ativo. Fluxo de caixa futuro em moeda estrangeira. 67. Os fluxos de caixa futuros devem ser estimados na moeda na qual eles serão gerados e, em seguida, deve-se utilizar a taxa de desconto adequada para essa moeda. A entidade deve converter o valor presente, utilizando a taxa de câmbio à vista na data do cálculo do valor em uso.